Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Crowd Talks. Meu nome é Renato Braga e eu estou aqui com o grandíssimo Gabriel Matias. Fala, Gabriel, tudo bem? Tudo bom, Renato? Tudo Tudo ótimo, bom, meu caro. Dayana? Olá, gente, tudo E aí, bem? Dayana? Tudo E a gente certo? está com a grandíssima Dayana Carolina Costa. Caroline Costa. Só para dar um overview de quem é a Daiane, tá? A Daiane ela é DPO e Privacy Manager na Incognia, VP de Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados na OAB, e ela também foi indicada pela revista Análise e Advocacia Mulher 2021 como uma das advogadas mais admiradas do Brasil na categoria Direito Digital. E aí, Dayana? E aí, pessoal, obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, para ter um pouquinho de papo sobre LGPD, né? Esse assunto tão discutido aí, tanto no âmbito das empresas quanto no âmbito dos titulares, né? Então, estou preparada aqui para a avalanche de Boa. perguntas. Excelente. Apesar de eu ter falado um pouco sobre você, conta um pouco da tua trajetória, da tua jornada para nós. Legal. Bom, como você disse, eu estou hoje como DPO, né, Data Protection Officer da Incognia. A Incognia, para quem não conhece, é uma empresa que nasceu lá em Recife, né, há 10 anos atrás, é uma startup, e a gente tem como valor principal a privacidade. Então, é uma empresa que já nasceu na privacidade, então por isso que é extremamente desafiador trabalhar na Incognia, né? É uma empresa que ela provê uma solução de autenticação mobile para usuários baseado no tratamento de dados de geolocalização. Então, a gente percebeu que o padrão de comportamento de localização das pessoas é algo muito único, né? É uma biometria comportamental de localização. E com base nesse dado, a gente consegue identificar usuários confiáveis de fraudadores sem adicionar uma fricção ali na experiência do usuário, que vocês sabem Uhum. melhor do que eu o quanto isso é Uhum. importante, né? Então, a gente trabalha no segundo plano aí para reduzir o índice de fraude das empresas. Então, por ser uma empresa que atua com uma finalidade antifraude e tem como business o tratamento de dados pessoais, a gente tem que estar o tempo todo aí ligado em questões de privacidade, melhores práticas, proteção dos dados desses usuários. Caramba, que Massa. legal. Eu não sabia disso não, mas acaba sendo assim uma coisa estatística baseada em comportamento de como a pessoa se locomove, alguma coisa assim? Na verdade, a gente usa dados do dispositivo, né, do seu aparelho Sim, mobile. Então, sim. você tem um aplicativo lá que tá com a nossa tecnologia, a gente coleta dados do seu dispositivo e dados da sua geolocalização. E aí, quando você vai fazer uma transação financeira, um login, algum processo dentro desse aplicativo, a gente consegue identificar com base nesse conjunto de dados que a gente aplica uma série de técnicas para não saber que é o Gabriel, a gente sabe que é o Sim, mesmo aparelho, mas eu não sei que é você. Então, a gente sim. aplica hash, criptografia, tudo mais para proteger a tua privacidade e saber que é você que está ali tentando fazer aquela transação. Então, ao mesmo tempo que a gente protege, né, o uso do teu Uhum. aparelho, a gente também reduz o índice de fraude para aquela empresa que está nos contratando. Então, é uma Legal. solução bem bacana que a gente tem um índice de acuracidade, né, da localização muito grande. Então, a gente consegue identificar uma localização com uma precisão muito, muito grande, que é um grande diferencial nosso no mercado. Que legal. E aí Excelente. o cliente de vocês são direto os bancos ali de cartões de crédito, emitores de cartões de crédito para ajudar nisso ou não? Bancos, empresas delivery de comida, qualquer tipo de aplicativo, principalmente aqueles aplicativos que têm a localização como um insumo principal, né? Bacana. Legal. Não, Que super massa. legal. Eu particularmente não conhecia, mas faz total sentido aqui com até alguns pontos que a gente vai falar e legal ver que tem um avanço já tão grande nessa área, assim, né? Tipo, já Sim, acontecendo. a gente começou, na verdade, no mercado de mídia, como em loco, e aí tem 2 anos que a gente está trabalhando agora nesse mercado antifraude, mas a Aham, localização sempre foi o dado, o insumo principal aqui dos nossos aham. negócios. Sim, sim. Não, em Que Locomedia eu legal. conheço. Locomedia eu conheço bem. Então, legal. E assim, só para a gente, Renata, aproveitando que a gente está aqui com a pessoa né, a mulher dos direitos digitais da LGPD, é, explica um pouquinho o que é LGPD aí, né, para a gente conseguir equalizar o conhecimento de todo mundo aí que está nos ouvindo aí, vendo, é, e qual que é a importância dela hoje no processo de transformação digital, né, também.
Na verdade, a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é uma lei que ela é uma resposta ao processo de transformação digital que a gente vem passando, né? Passou, vem passando e vai continuar desenvolvendo. A gente vem de um contexto que os dados eles tinham uma limitação territorial, né? No passado, quando era tudo no mundo físico, analógico, a gente tinha ali os dados num contrato, uma análise que é feita, a gente não tinha essa questão de você transferir os dados, ter grandes bancos de dados, fazer análise e tudo mais. E hoje a gente está inserido num contexto de que eu não posso nem dizer que os dados é o novo petróleo, que é o clichê, porque os dados ele é uma tecnologia, é algo que não é limitado como o petróleo, né? É algo que é infinito. Então, o valor dessa informação ao longo do tempo, né? O quanto isso impacta na vida das pessoas, ensejou a necessidade de ter uma lei para regulamentar isso, né? Até essa questão de não ter fronteiras internacionais faz com que a LGPD tenha surgido também como uma resposta a questões internacionais, né? A gente teve a GDPR, que é a Regulamentação Europeia de Proteção de Dados, que foi aprovada em 2018, e por força dessa pressão também, né, de ter uma lei lá na Europa que fala, poxa, eu só vou transferir dados para os países que estão adequados, ou então você vai ter que adotar cláusulas contratuais e tudo mais, isso fez com que houvesse uma pressão no nosso setor legislativo para que houvesse a aprovação da lei, que foi então aprovada em 2018, mas a gente teve um período de 2 anos entre 2018 e 2020 que a gente chama de período de vacatio legis, que é o quê? É o período para que a sociedade se adapte àquela nova lei, e aí sim ela possa valer de verdade. Então, a lei começou a valer em agosto de 2020, com alguns dispositivos ainda prorrogados para depois, mas é uma lei que traz as regras gerais de proteção de dados, né? O que pode, o que não pode fazer com o dado pessoal. E por que por que se fala tanto na LGPD, né? O que ela trouxe de tanta inovação? Quando a gente fala, por exemplo, de Código de Defesa do Consumidor, se você tem uma empresa B2B, dificilmente você vai aplicar ali, pode ser que em algum cenário, mas você não tem que se preocupar tanto com o Código de Defesa do Consumidor, porque ele se aplica a relações de consumo. Quando você está falando de marco civil da internet, vai se aplicar para as relações de internet. Quando você fala de LGPD, a aplicação é para todas as empresas. Eu não consigo identificar uma empresa que não esteja sujeita às regras da LGPD, porque todo mundo trata dados. Então, às vezes a tua empresa é B2B, mas você trata os dados dos seus funcionários, você trata os dados dos representantes das empresas. Então, essa ampla aplicação da LGPD trouxe todo esse burburinho, né? Meu Deus, eu preciso me adaptar, o que eu faço? Porque ela tem essa aplicação transversal. Não importa se a empresa é B2B, se é setor de serviço, se é financeiro, se é pequeno, médio, grande porte, se é startup, se aplica para todas as empresas, tanto no âmbito físico quanto digital. Então, não é porque você só tem dados ali no mundo físico que você não tem que seguir a LGPD. Eu tive um cliente, uma vez eu trabalhei em consultoria, que era uma escola, um grupo de escolas aqui de São Paulo, que eles tinham tudo em papel. E aí, quando a gente começou a investigar a empresa, ver quais os dados que ela trata, e a gente começou a ver que tem um volume muito grande, e esse processo de adequação à lei até auxiliou essa empresa a passar por um processo de transformação digital. Poxa, você precisa organizar melhor esses dados, vamos digitalizar esses contratos, vamos arrumar os sistemas. Então, acho que essa ampla aplicação da LGPD é que traz tanta notoriedade, né? E aí, um ponto importante aqui de ressaltar também, não é só a empresa, pessoa jurídica que precisa cumprir a LGPD. Pessoa física que trata dado pessoal com uma finalidade econômica também tem que observar a LGPD. Então, se você é um profissional, um médico, um advogado, um profissional de tecnologia ou de marketing que atua, né, enquanto pessoa física, prestando os seus serviços, e você tem ali tratamento de dados pessoais, você precisa seguir a LGPD. Diferente da gente, enquanto pessoa física, tratando dados ali para finalidade pessoal. Então, você tem a tua agenda de telefone, você não precisa cumprir a LGPD, começar a deletar os números ali da tua agenda, porque, meu Deus, eu não estou adequada à LGPD. Não. Você tem uma finalidade. Todo brasileiro estaria já expulso do sistema. Né? Agora, ela é muito voltada para essa questão de finalidade financeira, né? Então, aplica também para a pessoa física nesse sentido. Em linhas gerais, acho que esse é o contexto que a LGPD vem inserida, né? E até para poder auxiliar o nosso bate-papo aqui, antes da gente ir para as próximas perguntas,
Só queria reforçar um conceito que é o principal, que eu já falei várias vezes aqui, que é dado pessoal, né? O que é um dado pessoal? A maioria das pessoas já pensa, eu sei o que é dado pessoal, é nome, RG, CPF, endereço, e-mail, e não se atenta muitas vezes ao conceito da lei, né? A lei, ela traz um conceito muito amplo. Então, não é só nome, RG e CPF que é um dado pessoal. Qualquer informação que permita a identificação de uma pessoa, ainda que de forma indireta, vai ser um dado pessoal. Então, se eu disser aqui para vocês, por exemplo, DPO é um cargo, assim como médico, professor, DPO. Vocês não conseguem saber de quem eu estou falando. Não é um dado pessoal puro e simplesmente. Agora, se eu disser DPO e falar o nome de uma empresa incógnita, essas duas informações juntas vão permitir a minha identificação. Então, é um dado pessoal. Então, o conceito ele é muito, muito amplo, né? Isso faz com que dificilmente alguma empresa, né, não trate um volume de dados, porque qualquer informação, dependendo do contexto, vai permitir essa identificação do titular do dado. Que legal. E, por exemplo, trazendo de uma maneira um pouquinho mais simplificada para pequenas empresas, né? Quando você entra num site, hoje é natural você ter aquela opção lá de salvar ou não os cookies, né? Até que ponto a pessoa tem que informar isso para o usuário? Por exemplo, o que ele está capturando ali que é importante para o usuário? Você tocou em 3 pontos importantes aí numa mesma pergunta. Eu acho que o primeiro ponto importante é quando a gente está falando de empresas de pequeno porte e startups, né? Microempresas, empresas de pequeno porte, startups. A lei ela não traz nenhuma regulamentação específica sobre isso, mas a gente tem uma autoridade aqui no Brasil que chama ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é responsável por fiscalizar, né, ver se as empresas estão cumprindo a lei e por editar regulamentos de questões específicas, né? E um desses regulamentos que foi publicado pela ANPD é com relação a empresas de pequeno porte, microempresas, startups. Então, esse regulamento ele traz algumas flexibilizações para essas empresas, né? Então, são prazos diferenciados, essas empresas não precisam necessariamente indicar um DPO, que é uma obrigação legal, né? Uma obrigação geral, mas para essas empresas é flexibilizado. Então, assim, tem regras específicas, precisam cumprir também a LGPD, mas tem regras específicas, mas assim, não é toda empresa de pequeno porte, startup, que está sujeita a essas flexibilizações. Se é uma empresa que faz um tratamento de dados de risco alto, talvez ela não possa se beneficiar dessas flexibilizações. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto é com relação à questão da transparência, né? Que você falou, e o que precisa informar quando você está falando de coleta de cookies. A lei é uma lei totalmente principiológica. Então, princípios é um assunto super chato, né? Que é muito de advogado, eu não vou ficar falando aqui dos princípios, mas esse em específico, eu acho que ele é um dos principais pilares da lei, que é o princípio da transparência. Então, a gente precisa informar devidamente para o titular o que eu estou coletando dele, qual dado que eu estou pegando, para que eu estou utilizando esse dado, qual a finalidade, eu realmente preciso desse dado, desse titular. E quando a gente está falando de cookies, é um tema extremamente polêmico. Primeiro, porque a gente não tem uma regulamentação aqui no Brasil especificamente sobre cookies, então a ANPD, que é essa autoridade que eu falei, ela está para editar um regulamento sobre isso, mas recentemente ela publicou uma orientação para o site gov.br com relação ao aviso de cookies que tem nesse site. E com base nessa orientação da ANPD, a gente consegue tirar alguns insights, né? Então, o primeiro ponto eu preciso coletar o consentimento da pessoa que está entrando ali no site com relação aos cookies que não são necessários, porque a gente tem os dois tipos de cookies, né? De forma geral, a gente tem os cookies que são necessários, sem eles o site não funciona, então você vai coletar de qualquer maneira, independente do titular dar ou não o consentimento dele. E a gente tem aqueles cookies que não são necessários, são cookies que ajudam ali na performance, ajudam a identificar gostos, preferências e tudo mais, mas não é essencial para que o site funcione. E a gente tem uma grande polêmica, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa orientação que eu comentei, ela dá a entender que teria que coletar necessariamente o consentimento das pessoas
para poder fazer a coleta desse tipo de cookie. Existe uma outra corrente, né, no sentido de que não é necessária a coleta desse consentimento, porque você tem um legítimo interesse da empresa para fazer análise dessas informações de cookie. Independentemente se você vai usar a base do consentimento ou a base de interesses legítimos, você precisa respeitar a transparência. Então, você tem que informar para o titular que você quais os cookies que você está coletando. E quando você opta pelo consentimento, a gente teve empresas lá na Europa, é uma outra realidade, né, lá na Europa, mas a nossa lei é muito semelhante. As autoridades lá já aplicaram multas milionárias. Vocês devem ter visto aí o Google. Eu até tinha anotado aqui o valor das multas. Eu vi. A gente tem uma de 190 milhões de dólares do YouTube. Exatamente. Mas aí é por conta do Kids, né? Que também aí já entra numa outra parte, mas era interferir isso. E o Facebook também, eu sei que ele também tomou uma multa bem grande também, porque ele é um dos principais. Pelo órgão, pelo CNIL, que é uma autoridade lá de proteção. É como se fosse a NPD da França, e eles aplicaram essa multa por quê? Porque muitas vezes você não dá a opção correta para o titular. Então, quando você fala, bom, eu vou coletar o consentimento, você tem que dar a opção para esse titular, para ele recusar todos esses cookies, para ele aceitar os cookies que não são necessários, né? Aceitar todos os cookies ou gerenciar. E muitas vezes essas empresas, elas colocam só aceitar tudo ou gerenciar cookies. E aí você causa uma fricção muito grande, né? Porque eu mesma, assim, vou entrar lá e falar, aceita tudo, até eu gerenciar, você causa muita fricção na experiência do usuário, né? Então você acaba que, de certa forma, tá fazendo com que ele aceite sem, de fato, aceitar. E o consentimento, para ele ser adequado à lei, ele precisa ser livre, então eu não posso ser forçada a aceitar esse consentimento. Ele tem que ser informado, eu preciso entender exatamente o que você vai fazer com os meus dados, quais dados você está coletando, e tem que ser inequívoco. Então, eu tenho que ter certeza que é aquilo que você quer mesmo, fazer sentido. Então, cumprir todos esses requisitos num pequeno banner ali no site é extremamente desafiador, né? Então, por isso que cookies é um tema tão polêmico aí, que a gente está aí aguardando orientações da NPD sobre como aplicar isso na prática, mas acho que a orientação que a gente tem que ter hoje é preze sempre pela transparência e por esses 3 requisitos, né? Não adianta você já deixar um aceite pré-ticado ali no site, que isso não vai valer como um consentimento. E assim, aproveitando essa linha dos cookies, a sensação como usuário foi que, tipo, faz um negócio de qualquer jeito aí, joga para os usuários porque não deu tempo de fazer direito, né? Foi meio que, tipo, remediar existe um problema, mas não dá para resolver ele 100%, mas vamos começar ele parcialmente, porque, assim, tipo, da noite pro dia a internet ficou muito chata de navegar, né? Porque todo mundo que tem um site na internet quer vender alguma coisa para alguém. Para vender alguma coisa para alguém precisa do anúncio, para rastrear lá, para ficar seguindo os anúncios e tal. Sim. E a fadiga do consentimento, né? Todo site que você entrava e você tinha uma sensação de, putz, deixa eu ver aqui. Não, a primeira coisa que aparece é uma pop-up logo para você já apertar aí. E aí, as pessoas, obviamente, elas acabam tendo um comportamento robótico, né? Você acessa, sei lá, 50 sites num dia, sei lá, e, tipo, você sabe que é sempre a mesma mensagem ali, né? Então, as pessoas nem leem hoje em dia o que elas estão... Então, assim, em termos de experiência de usuário... Nem tem como, né? É um negócio meio assim, a empresa está fazendo porque existe uma lei, ela precisa se proteger, mas em termos de ponto de vista de usuário, é um negócio que ele está aceitando e não está sabendo o que ele está aceitando, sabe? Tipo... Você que está mais por dentro desse assunto, assim, você vê que está sendo discutido uma forma diferente de solucionar esse problema? Sei lá, exemplo, entendemos que esses dados aqui, se os cookies da empresa que ela está dentro desse dado, ela não precisa fazer que aceitar o cookie. Existe alguma coisa meio que nessa ótica, assim, para tentar melhorar essa experiência? Sim, eu acho que assim, você falou de um ponto importante, que é a questão da conscientização, né? A gente a nossa lei é muito nova, a gente está falando aí de uma lei que vem sendo discutida aí, pelo menos desde 2010 a gente já tem projeto de discussão dessa lei, mas lá na Europa isso já é um tema muito mais maduro. E aqui no Brasil, tanto as empresas quanto nós titulares, a gente ainda está aprendendo, né?
os impactos disso, a gente está aprendendo a se importar com os dados, qual que é a influência que isso gera na minha vida. Então, a gente está passando por um processo de maturidade. E aí a gente entra nessas questões de ter que aceitar cookies por conta de toda essa fricção, a gente vai aceitando tudo, tem essa fadiga do consentimento, e mais do que isso, né? A gente não tem, de fato, uma transparência, porque aquele monte, se a gente for ler todas as políticas de privacidade que a gente vê nos sites, a gente não consegue fazer nada, né? Então, toda vez que você for aceitar a política... Então, o grande desafio das empresas, já vou chegar na questão dos cookies, mas o grande desafio das empresas é alcançar o público de forma... tornar aquele texto inteligível, né? Resumido. Você tem uma série de obrigações legais para cumprir. A lei fala que você tem que informar quais são os direitos, tem que informar os dados do DPO. Você tem um monte de coisa que você tem que cumprir e, ao mesmo tempo, você tem que tornar esse texto fácil do titular ler, né? Do usuário ler e acessar, entender aquilo numa linguagem que seja ali dentro do universo dele. Então, é uma série de desafios que as empresas têm. E quando a gente está falando de cookies especificamente, existe essa questão do interesse legítimo, né, da empresa tratar. O que é isso? Antes da LGPD, a gente só tinha o consentimento como uma base para tratar os dados, né? Assim, de forma geral, que todo mundo conhecia era o consentimento. Não tem consentimento, não pode coletar dado. O que a LGPD fez foi trazer outras 9 possibilidades pelas quais uma empresa pode tratar um dado, que a gente chama de bases legais. Então, consentimento é apenas uma das hipóteses que vai autorizar o tratamento dos dados. A gente tem a questão de execução de contrato, por exemplo, quando você vai executar um contrato ali com um consumidor. Você vai pegar o nome dele, você vai pegar o RG, o endereço. Você não precisa coletar o consentimento dele. Você concorda que eu pegue esses dados para a gente fazer esse contrato? Você não precisa, porque é um dado que é necessário para executar o contrato. Você vai contratar um funcionário, você vai ter que coletar um monte de dado dele para você poder executar o contrato de trabalho. Então, essa é uma base legal, execução de contrato. Aí você tem cumprimento de obrigação legal regulatória. Às vezes você coleta um dado porque tem uma lei que te obriga a coletar. Estou coletando esse dado do meu funcionário porque eu tenho que compartilhar com o social. Então, é uma outra base legal. E aí, dentro desse grupo de bases legais aí, que está o consentimento e todas as outras, a gente tem um interesse legítimo, que é o quê? Quando uma empresa tem uma finalidade legítima, tem uma necessidade de tratar aquele dado, e isso não vai ferir direitos e liberdades do usuário, né, da pessoa física, você pode tratar esse dado. Óbvio que tem ali uma série de análises que você precisa fazer, mas o interesse legítimo, ele é muito usado para envios de e-mail marketing também, em algumas situações. Então, quando a gente está falando, por exemplo, você coloca lá um formulário no teu site, né? Você fez um e-book e fala, você quer baixar esse e-book, preenche aqui esse formulário que eu vou mandar o e-book para o teu e-mail. E, na verdade, você quer o contato também daquela pessoa para você, né, mandar ali o teu e-mail marketing. Sim. E aí, o primeiro ponto, você precisa agir com transparência. Então, coloca um aviso ali no formulário, olha, esses seus dados eu também vou utilizar. Estou vendo que você tem interesse nos nossos produtos, eu vou incluir você no nosso banco de dados para passar a te encaminhar e-mail marketing. Então, primeiro ponto, você está utilizando ali a transparência. Não necessariamente você vai precisar coletar o consentimento, porque você tem um interesse legítimo em tratar esse dado. Você já tem uma relação pré-estabelecida com esse usuário que te permite mandar esse e-mail marketing sem coletar um consentimento prévio, mas sempre dando a ele a possibilidade do opt-out, né? Não quero mais receber esses e-mails. Então, se eu vou numa loja comprar um sapato, e aí o vendedor pega lá os meus dados e faz um cadastro, e aí surge depois uma promoção de um sapato parecido com o que eu comprei no mesmo gosto. Poxa, esse vendedor pode mandar um e-mail e falar, Dayana, olha só, tô com uma promoção aqui, vi que você gosta desse tipo de sapato, você não quer passar aqui na loja? Não precisa do meu consentimento, porque está dentro da minha legítima expectativa receber um e-mail daquela loja. A gente tem que sempre ter em mente, quando a gente não for coletar o consentimento, for usar a base de interesse legítimo, se aquilo não está ferindo nada ali, nenhuma liberdade, nenhum direito daquele titular, e se ele é razoável que ele espere receber uma comunicação minha, ou se é algo muito surpreendente, a pessoa vai olhar aquele e-mail e falar, quem é essa empresa? Nunca ouvi falar. Então, é uma análise muito subjetiva que precisa ser feita para poder avaliar aí qual a base legal que você vai usar, porque embora o consentimento ele traga essa sensação de, poxa, tá tudo certo, eu tenho consentimento, eu posso fazer aqui o meu marketing, tô tranquila, ela traz uma segurança, né, maior você ter essa sensação,
Mas, ao mesmo tempo, o consentimento ele tem uma série de desafios, né? Fazer a gestão desse consentimento, garantir que esse consentimento ele foi coletado de acordo com a lei, que ele é livre, que ele é informado, que ele é inequívoco, isso tudo é muito desafiador, né? Então, eu acho que esses são os principais cuidados que as empresas precisam tomar, né? Principalmente com relação à transparência, quando for fazer um tratamento de dados com base em interesses legítimos para fins de publicidade, marketing e tudo mais. Mas é legal você, que nem você deu um exemplo do e-book, que eu achei ótimo, assim, que é uma realidade de N empresas aí, né? É legal você captar o e-mail da pessoa com interesse de e-book e depois disparar um e-mail marketing de um produto que você queira vender para ela, sem ela ter dado que eu quero receber newsletter, lá um opt-in de que ele vai querer participar dessas comunicações, ou não é legal isso? Do ponto de vista tudo depende do contexto, né? Se você está informando ali para o titular, olha, eu estou coletando esse teu dado, eu vou começar a te mandar e-mails marketing desse assunto que eu já vi que é do seu interesse. Se você não quiser, você clica aqui, dá o opt-out e no final do e-mail marketing você coloca também a opção do opt-out, direciona esse usuário para a tua política de privacidade nesse próprio formulário, coloca lá um textinho, para saber mais, consulte a nossa política de privacidade. Se você faz isso, você age com transparência com esse usuário. Quando você vai mandar esse e-mail marketing sem ter o consentimento, utilizando o interesse legítimo, você tem que fazer um relatório que a gente chama de LIA, né, um relatório de interesse legítimo, que você vai ter que ponderar nessa análise, se você agiu com transparência, se os dados que você está coletando são necessários. Porque, veja, se você coloca um formulário lá no teu site para a pessoa entrar em contato, para baixar um material ou para participar de um evento, você precisa se atentar a um outro princípio, que é o princípio da necessidade, o princípio da minimização dos dados. Você está coletando só dados que você realmente precisa? Porque é muito comum, né, no cenário principalmente de marketing, você ter aquela impressão de quanto mais dados, melhor, né? Eu preciso avaliar ao máximo esse usuário ali, eu quero saber tudo dele. E a LGPD ela vem para controlar isso, né? Ela traz você tem que ter um autoquestionamento no seguinte sentido: eu preciso mesmo desse dado? Então, para que eu vou colocar ali no formulário para baixar um e-book o CPF? Para que eu preciso do CPF desse usuário? É realmente necessário? Qual que é a finalidade, o princípio da finalidade? Qual é a finalidade que eu vou dar para esse dado do CPF? Então, assim, esses três princípios, transparência, necessidade e finalidade, eu acho que eles norteiam muito as atividades de marketing. Então, se você sempre tiver esses três princípios em mente, você vai conseguir direcionar bem o teu negócio. Olha que beleza. Só entrando num contexto assim, aqui em casa, né, quando eu baixo algum quando eu baixo algum jogo para o meu filho de 5 anos, sempre tem aquela pergunta: você deseja compartilhar a tua localização? Tipo, diferente de não fazer sentido nenhum o jogo pedir essa informação. Uma vez que ele pede e eu dei um ok, até onde ele pode ir com essas informações? Ele pode trazer isso para uma empresa terceira? O que eu estou dando para ele? Legal. O primeiro ponto é que dados de crianças e adolescentes têm uma regulamentação, tem disposições específicas na LGPD. Então, também é outro assunto super polêmico, porque o que a lei fala é que dados de criança só podem ser tratados se tiver o consentimento de um dos pais ou responsável legal. Então, já começa por aí. Então, é um dado super crítico. Se você tem um negócio aí que é voltado para crianças e adolescentes, você vai ter que respeitar o ECA também, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem uma série de outras leis, né, que precisam ser seguidas. Esse é o primeiro ponto para falar sobre dados de criança e adolescente. O segundo ponto, com relação à geolocalização, é uma pergunta interessante, porque é justamente o que a gente faz aqui na empresa, né? Mas, assim, tem todo um contexto. Quando um site ou um aplicativo pede a tua localização, ele tem que te informar o porquê que aquela localização está sendo coletada, qual é a finalidade da coleta daquela localização. Então, os aplicativos que têm a nossa tecnologia, por exemplo, vai aparecer lá para você uma permissão de localização. Você aceita compartilhar a tua localização para finalidades antifraude de segurança? Eu estou avisando para aquele titular que para que eu vou usar o dado de geolocalização dele.
Isso é uma forma de você seguir o princípio da transparência. Agora, quando você está falando de um jogo, para que esse site, esse aplicativo está coletando essa localização? Ele precisa te informar para que você dê a sua permissão de localização de forma consciente, né? Você entenda por que esse dado está sendo coletado. E é importante que na política de privacidade ele informe a necessidade também desse dado e com quem esses dados estão sendo compartilhados. Isso é um dos requisitos que tem que ter na política de privacidade. Quais são as empresas que você está compartilhando esse dado? Você não precisa necessariamente listar todas elas, porque pensa, se você tiver que colocar ali uma lista de todo mundo que você compartilha dados, dependendo do teu modelo de negócios, vai ficar inviável, ninguém vai ler essa política. Você pode colocar os nichos, né? Compartilhe com empresas que prestam serviços de antifraude, com empresas de publicidade, enfim. Então, isso precisa ser devidamente informado para o titular. E dependendo do tipo ali do site, do aplicativo, se não tiver uma finalidade, uma necessidade adequada para a coleta desse site, e ele te impedir de acessar o site por conta disso, essa empresa provavelmente não está seguindo aí as disposições da lei. Legal. Interessante. E tem um que acho que é até mais chato, não sei se é mais chato, pelo menos mais agressivo que eu vejo, que eles captam hoje o que você está navegando no seu celular. Não sei se já viu de... Os cookies, você diz? Histórico de navegação? Não, quando tem hoje em dia, quando você acessa alguns aplicativos, normalmente banco até, uma das coisas que eles pedem permissão, eles podem, tipo, meio que... não sei exatamente o termo que eles usam, mas basicamente eles querem observar como que os outros aplicativos que você está rodando em background no seu aparelho, sabe? Tipo... Isso depende muito também de quais os dados que eles estão coletando, né? E se esses dados são atrelados a algum ID, né? Que permite identificar ali qual que é o usuário, de fato. Mas tudo vai, no fim das contas, para aquele caminho da transparência, né? Informar, porque a gente, enquanto usuário, a gente fica muito sujeito, né, ao que as empresas determinam que elas querem fazer, e a gente fica sem informação. E um dos pontos que a LGPD traz, né, o principal ponto, na verdade, é a questão da autodeterminação informativa. Essas palavras são muito importantes, que é o quê? Você empoderar o dono do dado, nós, titulares. Então, a lei, ela veio para te dar o controle sobre os seus dados, você saber quais dados estão sendo coletados, com quem estão sendo compartilhados, como isso influencia na sua vida. Então, esse é o objetivo principal da lei. E aí ela traz uma série de direitos que os titulares têm. E um deles é o direito ao acesso aos dados. Então, hoje, se você quiser, você pode entrar em contato com qualquer empresa, qualquer site, qualquer aplicativo e falar, olha, eu quero saber quais dados você tem sobre mim. E essa empresa precisa te mandar um relatório com os dados que ela tem sobre você. Você tem direito a revogar o seu consentimento, é um direito que também está disposto na lei. Você tem direito à portabilidade dos seus dados, que é um direito que ainda precisa ser regulamentado pela NPD, porque a gente não sabe ainda como que ele vai ser aplicado, mas é algo muito semelhante ao que a gente vê hoje nas empresas de telefonia, né? Você porta da Vivo para TIM. Então, isso que a gente vê hoje nas empresas de telefonia, a ideia é que isso seja também aplicável para outras prestadoras de serviço, para que você faça a portabilidade desses dados. Mas é um direito ainda a ser regulamentado, mas existe uma série de outros direitos na lei. Legal. A gente gravou um outro Talks, eu e o Renato, foi com o Thiago Aguiar, que ele é da... Eita, fugiu o nome agora. Mas basicamente ele falou muito dos caixas do bancos 24 horas, mas esqueci o nome da empresa que é a dona. Mas basicamente ele falou muito sobre o Open Bank, que está muito atrelado a esse formato que você falou da telefonia, né? Tipo, exatamente a pergunta. Você tem os dados, não é assim, eu tenho conta em todos os bancos, né? Na verdade, vai ser uma coisa que você tem os seus dados, você consegue migrar facilmente para qualquer banco, né? Tipo... Exatamente, é muito ligado, né? Esses temas são muito ligados, o Open Bank principalmente, tem todo um desafio aí de LGPD também. Eu acho que o setor financeiro, no geral, né? Eu acho que a questão de proteção de dados e aí até trago um outro conceito, né? Que a gente fala que os dados são muito sensíveis, os dados financeiros. E isso é algo que eu também trabalho muito aqui na empresa, esse conceito, porque dado sensível não é o sensível que a gente acha que salário é dado sensível, informação financeira é dado sensível. Não, são dados críticos, mas se você for olhar na letra da lei, não é um dado sensível, porque a lei trata dados sensíveis como dados de biometria digital, biometria, enfim,
dados genéticos, informações de orientação sexual, dados de raça, opinião política. Então, a lei traz uma lista do que é dado sensível, e esses dados sensíveis, eles têm uma criticidade muito maior, as regras são muito mais rigorosas. Então, as empresas que fazem o tratamento de dados de saúde, por exemplo, elas têm que ficar muito mais preocupadas. Se tiver um vazamento de dados de saúde, por exemplo, pensa no impacto que isso pode gerar na vida da pessoa. Então, são aqueles dados que têm um poder de discriminação muito maior do que os dados meramente não, né? Dados que são pessoais e não são sensíveis. De fato. Eu tenho um contato grande com o pessoal de Health Optimization, onde a gente trabalha com otimização da saúde de vários fatores, né? E a gente usa vários dispositivos para colher dados, tá, da saúde, entre pulseiras, anéis, vários objetos que colhem informações importantes para a saúde. A gente ouve dizer que algumas empresas, entre Google e Amazon, estão querendo trabalhar com isso, e são informações de fato delicadas e relevantes para o usuário, porque se a Amazon descobre que eu tenho pressão alta, por exemplo, ele de alguma maneira vai me apresentar alguma farmácia, algum lugar, alguma empresa que ofereça esse tipo de medicamento. Então, assim, como é que está esse âmbito hoje? A Amazon em si, ele colhe já essas informações de maneira indireta. Como é que ela pode usar isso? Isso está tudo bem descrito para o usuário ou não? Assim, é uma questão extremamente delicada, né? Junto aí com esse tema que você está trazendo, a gente tem também a questão das farmácias, né? Quem nunca foi perseguido ali na farmácia para dar o CPF, o que eles fazem com essa informação? Há um cruzamento desses dados que você fornece para a farmácia, que você fornece para o plano de saúde, que você fornece para o sistema de saúde. É importante a gente notar, a gente ter em mente também que o que a LGPD protege são os dados pessoais que identificam. Quando a gente está falando de dados estatísticos, se você faz uma coleta de dados para trabalhar de forma estatística e sem identificar as pessoas, você já não precisa se preocupar com a LGPD. Mas é muito difícil, principalmente nesse contexto que você está falando, né? Essas empresas precisam deixar claro, né? Quais os dados que você está compartilhando com a Amazon, com quem quer que seja. Quando a gente está falando de dados de saúde, é extremamente crítico. Eu prestei serviços durante um tempo para uma rede de laboratórios, né, de exame de sangue, essas coisas. E o desafio que eles têm lá é absurdo, porque já começa ali com as medidas de segurança que você tem que aplicar ali no site para fazer login, tem que ter o duplo fator de autenticação, quais os dados que você vai deixar aparentes, quais dados você vai ter que ter uma permissão a mais para o usuário acessar, que pensa, não é só na questão de publicidade direcionada, né? Não é só o fato de você receber ali uma publicidade, mas o fato também de você sofrer algum tipo de discriminação. A gente tem um caso muito famoso, vocês já devem ter ouvido falar de uma loja lá dos Estados Unidos, que, com base nas pesquisas que uma menina menor de idade estava fazendo no site, com base nos produtos que ela estava comprando, ele conseguiu identificar que ela estava grávida e começou a mandar publicidade de bebê para casa dela, né, de criança. E aí o pai foi lá reclamar e falou: escuta, você está instigando a minha filha aqui a ficar grávida, ela é menor de idade. Eu falei: não, mas... E aí depois o pai descobriu que a filha estava grávida, então a loja ficou sabendo antes dele. Então, pensa, né? E tem até um vídeo também muito interessante que foi feito, eu acho que não sei se foi pelo nick.br, que ele mostra uma pessoa indo fazer uma entrevista, obviamente é o extremo do extremo, mas é para mostrar o potencial, né, disso. A pessoa vai fazer a entrevista, o entrevistador fala: nossa, seu perfil é maravilhoso, você é incrível, mas não vou te contratar. E aí já vi isso aí. Mostra, você já viu, né? Aí volta no tempo e mostra lá ela com contas em atraso, exame de gravidez, antidepressivo. Olha então, só. assim, veja como esses dados de saúde, né, eles podem impactar na vida das pessoas. Então, Exato. por isso que a lei traz uma proteção maior para esse tipo de informação. Hoje é comum usar a Alexa, né? Eu tenho a Alexa nos lugares aqui e ela sabe de tudo, ela conhece tudo, tá? Nossa. Então, assim, isso é um ponto bom que te ajuda, mas é um ponto ruim que te expõe, né? Até quanto estamos expostos digitalmente falando, né? Esse é o ponto. É engraçado esse ponto que você falou, né? A Alexa é da Amazon, né? E a Apple, ela vai num caminho da contramão, né? Não sei se vocês viram, eles lançaram uma campanha um tempo atrás de Privacy is King, e lançaram uma série de... Privacy o quê?
privacy is king, tipo, privacidade é o rei agora, privacidade que manda, né? E basicamente eles lançaram uma série de funcionalidades, tudo para que o usuário do iPhone, o usuário Apple, esteja mais protegido, né, desse meio que a internet está indo. Então, tipo, quando você tem uma Amazon querendo te vender tudo, né, e quanto mais dados eles têm, mais eles conseguem te vender tudo. Você tem uma Apple, né, que fala com uma comunidade ali de usuários, né, e ela quer meio que quer viver nesse mundo doido, vem aqui que eu te ajudo a te proteger um pouco mais, né? Vamos dizer assim. Esse é um mundo maluco para mim, porque assim, ontem eu estava comentando com a minha esposa na sala, onde a Alexa está. Falei, olha, a gente precisa comprar o presente de Dia das Crianças da minha filha, né? De 11 meses. E de repente, no meu Instagram apareceu ali, magicamente, alguns Impressionante, brinquedos. né? É uma loucura. Eu morro de medo de ter Alexa. Eu, na verdade, não tenho, não. Até o computador, você já deve ter visto aquela imagem famosa do Mark Zuckerberg tampando, né, a câmera Já, dele. tudo. Então, assim, a gente vive num mundo que é um monitoramento constante, né? E eu acho que essas empresas grandes, né, essas big techs, elas têm buscado, de alguma forma, aí, trazer essa questão da privacidade, né? Mesmo porque não só para isso ser usado como um marketing, que eu acho que cada vez mais, com esse processo de conscientização da sociedade, cada vez mais isso vai ser um fator de escolha para o usuário. Então, entre uma empresa que presta um serviço e eu sei que respeita minha privacidade, e uma outra que não presta, que presta o mesmo serviço, mas não respeita tanto a privacidade, eu vou optar por aquela. Então, mais do que você estar adequado à lei para estar compliance com a lei, isso é um fator concorrencial, já é uma realidade. Então, na nossa empresa, a gente não contrata um fornecedor que não esteja, não tem um nível de maturidade de proteção de dados, porque como é que eu vou compartilhar o dado da minha empresa com essa outra empresa? Eu estou fazendo tudo certinho dentro de casa, mas eu compartilho com uma outra que não está e tem um vazamento, e aí? Quem é que vai responder por isso? E mais do que vazamento, né? Às vezes tratamento de forma indevida não é só vazamento que está protegido aí pela lei. E as multas são altíssimas, né? A gente tem multas aí de até 50 milhões de reais aqui no Brasil. Olha aí. É exatamente essa a próxima pergunta que eu ia fazer. Não sei se o Pode seguir, vai seguindo aí. Mas ia falar quais são as penalidades, né? Porque as pessoas conhecem bastante, estão aprendendo mais sobre a LGPD, mas não sabem exatamente quais são as penalidades de se vazar alguma coisa. Como é que tá isso aí hoje? Sim. Então, esse é um outro só para ponto fazer um também complemento, Só para fazer um complemento, vai, para deixar a pergunta um pouquinho mais caprichada aí. Eu não conheço, acho que ninguém que não caiu no golpe do WhatsApp. Acho que em algum deles. Eu não caí. Eu ainda não caí, mas eu conheço muita gente que já caiu. Mas tem um que você nem precisa cair, tem um que vaza o dado de alguma operadora de telefonia, alguma coisa, e ele manda para sua mãe com a sua foto, com outro número, pedindo dinheiro. E tipo, ele, né, pega a foto na internet, ele sabe quem que são os seus pais e vai direto na fonte mais fácil de enviar dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, assim, acho que parte da consciência das pessoas está muito atrelada a esses golpes que a gente está vivenciando. E aí, já falando em penalidades, quais são as penalidades para as empresas, né, e portas, assim, em geral, né, baseada nisso? E, ao mesmo tempo, e com essas pessoas que estão agindo assim também, porque não é possível, vai, sei lá, 5 anos que existe o golpe do WhatsApp e não acontece nada, assim, tipo, nesse sentido, né? Eu acho que as fraudes estão cada vez mais modernas, né? Até mesmo quando a gente está falando de coleta de biometria, que parece que, poxa, se o aplicativo coleta minha biometria, ninguém vai conseguir acessar. Então, é um aplicativo super seguro. E muitas vezes, nem sempre é assim, né? A gente já tem fraudes aí que pegam a tua foto, consegue fazer ali uma movimentação, consegue mudar aquela foto tua e autenticar com o uso da biometria. Por isso que é importante que as empresas tenham tecnologias para reduzir o índice de fraudes, que é o que a gente faz aqui na Incógnita, inclusive, né? A gente trata esses dados para reduzir o índice de fraude das empresas, sem necessariamente você ter que usar os dados de biometria. Mas onde é que entra essa questão das multas, né? Quem que fica responsável aí quando tem uma fraude? Qual é a penalidade que a empresa está sujeita? A gente não, antes até de falar disso, eu acho que a gente não pode terceirizar para a ponta, né, para nós usuários, a responsabilidade
por não cair em fraudes. Acho que as empresas elas têm sim as suas responsabilidades, elas têm que buscar medidas de segurança, têm que buscar alternativas para reduzir essas fraudes e para poder proteger ali o usuário. E a grande polêmica das penalidades hoje a gente ainda não tem aplicação das penalidades na prática. E isso faz com que as empresas, algumas vezes, pensem, poxa, mas não está tendo penalidade, está tudo certo. Eu vou seguir aqui a NPD, que essa autoridade ainda não está aplicando multa. E por que isso? Porque ela ainda está em processo de regulamentação de como que vai funcionar aí essas penalidades. E em breve a gente vai ter, né, e as empresas sendo penalizadas. Mas por a gente estar nesse processo de amadurecimento, a NPD fala muito que ela vem nesse processo de conscientização, né? Aplicar uma advertência, que é uma das penalidades que estão previstas na legislação, bloqueio do uso desses dados. Então, uma empresa que está fazendo um tratamento de forma inadequada, você bloquear o tratamento dos dados, dependendo da empresa, pensa no prejuízo que isso vai ter, né? Às vezes muito mais do que uma própria multa. Então, tem essa aplicação dessa penalidade. A gente tem a penalidade de divulgar, né, aquele incidente, aquela infração. Então, isso gera um dano reputacional absurdo, e independentemente de você ter a obrigação de publicar no meio de circulação, né, no veículo de circulação. Uma mídia, isso já vaza, né? A gente já fica sabendo aí as empresas que... A gente viu o caso do Uber agora recentemente, e isso causa um impacto reputacional absurdo. E a gente tem a questão das multas também, né? Que podem chegar aí até 2% do faturamento global da empresa, ou até 50 milhões de reais. E aí a gente tem discussões se é por uma infração, o que é considerado uma infração, e para poder avaliar qual é a penalidade que essa empresa vai receber, você tem que avaliar quais os tipos de dados que foram objeto desse incidente. Então, é dado sensível, é dado de criança, são dados relacionados a nome, CPF, né, porque isso pode gerar ali o vazamento desse dado, o tratamento indevido, ou o que quer que seja que a empresa fez. Isso pode ter impacto também na engenharia social, né? Você pode ser alvo de fraudes no futuro. E aí, para além das penalidades da NPD, a gente tem ações judiciais que podem ser ingressadas por esses titulares afetados, né, pedindo indenizações por dano moral. A gente tem o PROCON, que também já está aí aplicando penalidades nas empresas que não estão cumprindo a LGPD. A gente tem Senacom, Ministério Público. Então, assim, a gente está cercado de todos os lados. Então, ainda que a NPD não esteja aplicando multa, a gente tem aí todos esses órgãos que estão fiscalizando o cumprimento da lei e aplicando aí penalidades. É um cenário tão complexo, né? Porque as variáveis são tantas que é difícil você mensurar algo para tentar ser justo, né? Porque fazer a justiça, né? Nesse sentido, né? Chato. Porque você pode ser alvo de um ataque hacker e vazar dados, né? Tipo, que você captou legalmente e tal, né? Mas você está envolvido no meio de uma situação dessa. Você pode ter um funcionário que vazou o dado, né? Até nesse negócio do golpe do WhatsApp, não sei se vocês sabem, mas tem 3 formas o golpe. Tem o que vaza a lista, né? Que tipo, alguém que tem a lista e aí vai pegando foto e vai fazendo. Tem o golpe que, beleza, a pessoa acessa seu WhatsApp quando você não tem duplo fator, que ela te liga, te manda o código, você dá, e aí, né, e aí faz. E tem um outro que chama chip swapper, que depende de alguém dentro da operadora. Sim. Né? Você sabe, né? Sim. Trabalhando aqui, você sabe. Então depende do... Não, e a nossa tecnologia da Incógnita, ela também auxilia na identificação desse tipo de fraude. Que tipo, você tá de boa, do nada seu celular foi pro brejo, porque um cara lá de má fé que tem um poder foi lá e tá agindo com uma quadrilha. A gente está sujeito o tempo todo, né? A gente está sujeito o tempo todo a ser vítima de fraude. E aí, a gente já tem decisões dos tribunais no sentido de penalizar essas empresas. Então, quando você está falando, por exemplo, de golpe do Pix, alguma transação financeira que foi feita ali utilizando seus dados, abertura de conta. Eu mesma sou autora de 3 ou 4 ações judiciais que eu ingressei contra bancos, porque eu perdi a minha carteira de motorista, sei lá, 5 anos atrás, e desde então o pessoal abre conta no meu nome, e aí faz dívida, eu entro no Serasa, eu entro com ação, peço para tirar meu nome do Serasa, aí ganho uma indenização por dano moral. Então, assim, é uma cadeia aí. Né? Também não preciso pagar advogado para isso, né? Mas é
complicado. Agora, entrando no modo mais caótico, assim, a empresa que vazou dados, ele oferece ali trabalho para N empresas e vazou dados. Ela tem a obrigação de informar ao seu cliente sobre esses vazamentos e como é que ela deve proceder nesse sentido? Tem uma série de questões que a gente precisa abordar antes, né? Primeiro que a gente tem dois tipos de empresa. A gente tem a empresa que é controladora e a empresa que é operadora. A controladora é aquela que é dona dos dados, né? Ela demanda as ações. E a operadora é aquela que vai processar os dados em nome do controlador. Então, quando você contrata a Amazon para armazenar os dados dos seus clientes, por exemplo, a Amazon atua como operadora, então ela está seguindo as suas ordens. Qualquer tipo de vazamento, tratamento indevido que tiver ali com relação a esses dados, ela vai ter que te informar porque você é o controlador. E por isso é importante estabelecer contratos bem delimitados, né? Bem escritos, para colocar os direitos e obrigações das partes, né? De te informar ali a ocorrência de um incidente no prazo de até 24 horas. Por exemplo. Então, isso é muito estabelecido por contrato. A lei não obriga que as partes tenham um contrato, que a gente chama de Acordo de Processamento de Dados, ou DPA, a sigla em inglês. Então, a lei não obriga que exista esse DPA, apesar de na Europa tem uma disposição que fala que é obrigatório, mas é recomendável que no Brasil você faça esse acordo de tratamento de dados para dispor ali os direitos e as obrigações. Mas, para além de você informar a outra parte, né, a lei traz a obrigação de você informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando tem um vazamento e o próprio titular. Só que não é em toda situação. Você tem que avaliar qual é o tipo de dado que vazou, se aquilo ali traz um risco aos direitos e liberdades do titular. Então, precisa ser feita uma análise do contexto para ver se, preciso notificar a NPD sobre esse vazamento. Vazou dados de todos os meus clientes, é um volume grande, são dados sensíveis. Vou avisar a NPD. E o titular, que é o dono do dado, muitas vezes você precisa avisá-lo para que ele também tome medidas, né? Então, se vazaram os dados das credenciais de acesso ao teu site, entra em contato com esse titular, manda um e-mail e fala, olha, a gente teve aqui um incidente, preciso que você altere imediatamente o seu e-mail e a sua senha, e mais do que isso, se você usa essa senha em outros sites, troque a senha desses outros sites também. Então, é tudo uma análise contextual, né? Embora a lei obrigue essa notificação, ela é obrigatória em determinados contextos. Perfeito, excelente. Gabriel, tem mais alguma pergunta? Não, super claro, super legal. Excelente, então. Pessoal, conversamos com a doutora Daiane Caroline Costa. Daiane, muito obrigada pelo tempo, pela tua participação no Crowd Talks. Foi excelente, você esclareceu bastante. É claro que tem muita coisa ainda para se falar, tem muita coisa rolando ainda, né? Muita coisa rolando, mas quem sabe em breve aí a gente possa conversar novamente. Obrigada, Renato. Obrigada, Gabriel, pelo convite. Foi um bate-papo muito gostoso. Estou à disposição, se depois quiserem tirar dúvidas, podem me adicionar lá no LinkedIn, trocar mensagem, a gente vai trocando experiência. E é isso. Legal. Obrigada, gente. Valeu, Excelente. pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.